Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e o Imagens em Foco de hoje está aqui no Parque Vila Lobos para acompanhar essa exposição incrível chamada Monet à Beira d'Água. Hoje vocês serão convidados a fazer uma viagem diferente, imergir pela água, mas não diria pela água, eu diria pela arte. Deixar-se envolver pelas imagens de Monet. Assim como a água que se adapta ao rio, ao lago, por meio dessa exposição diferente e imersiva, vocês viverão uma experiência em que as obras de Monet se adaptam a partir dos pontos de vista que nós olhamos para ela. Incrível, né? Bom, não vou falar mais. Vem com a gente para vocês mergulharem nesse universo cultural. Para isso, uma tenda de 15 metros de altura e 2.000 metros quadrados de área foi instalada no Parque Vila Lobos para nos fazer imergir nessa viagem única que nos apresenta 285 obras do pintor francês projetadas em telas e telões. São inúmeras paisagens pintadas por ele nas margens de rios, mares e lagos, formando uma espécie de roteiro à beira d'água, como disse Léo Riallet, diretor executivo da mostra. E, para termos um contato ainda mais próximo com essa infinidade de impressões propostas pelas obras de Monet, a startup brasileira Mira, Museu Itinerante de Artes Imersivas, traz para São Paulo a exposição Monet à Beira d'Água. Considerada o maior espetáculo imersivo a respeito do artista no mundo, a mostra nos apresenta uma mistura de luzes, cores e sons que nos fazem mergulhar para dentro das obras do pintor, a partir da temática da água, como se estivéssemos em uma espécie de viagem aquática. A fim de vivermos tal experiência da maneira mais imersiva possível, todo o espaço foi ambientado com cores, luzes e movimentos que se assemelham ao percurso da água, a qual não tem forma definida, mas assume o formato do local por onde ela passa, assim como as paisagens pintadas por Monet, as quais assumem diferentes perspectivas conforme são observadas. Algo trazido com maestria na exposição, ao nos apresentar os quadros em recursos 2D e 3D, trazendo vida aos elementos artísticos, os quais se transformam à medida que caminhamos à sua frente e vemos inúmeras impressões vindas do mesmo quadro. Tudo ganha vida e se transforma a cada olhar. Assim, tais recursos digitais, acompanhados da temática da água como elemento constantemente variável, fazem a sintonia perfeita para nos mostrar o significado do impressionismo de Monet. Com curadoria de Naum Simão, a exposição se divide em 8 temas desenvolvidos à margem de rios, mares e lagos.
Diversos artistas, na segunda metade do século XIX, estavam à procura de sua independência artística como forma de escapar dos ditames restritos dos códigos artísticos fixados pela Academia Real de Pintura e de Escultura da época. Esses eram ditados principalmente pela questão da mimese. Surge, dessa maneira, o impressionismo, que consistia exatamente em uma nova representação da realidade e que inicia uma reviravolta na arte da época. Na década de 1850, Monet e Manet se inspiraram nas estampas japonesas Hokusai e Hiroshige, vindas do Extremo Oriente. Monet, só para se ter uma ideia, possuía uma coleção de mais de 250 estampas desse tipo de arte oriental, que hoje estão expostas na Fundação Monet. Os principais artistas desse movimento são, além de Monet, Edouard Manet, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pissarro e Van Gogh. Eles tinham em comum o fato de buscar trabalhar em ateliês privados, porque dessa maneira eles poderiam pintar da forma que queriam e com toda a liberdade. Hoje, quando nós vemos, por exemplo, um Cézanne, um Renoir, um Monet, um Van Gogh, nós consideramos uma grande obra, obras expressivas, obras magistrais. Na época, porém, isso não passava de uma aberração. É muito importante nós entendermos que nenhum rompimento é simples, nenhum rompimento é fácil. Também é possível acompanhar um mapa com a trajetória de Monet, quadros interativos que nos permitem desenhar nas obras. E réplicas de alguns cômodos da casa do pintor, como a sala, a cozinha e o escritório.
fizeram exatamente isso. Não esqueçam que a fotografia ela vai mudar a relação do artista. Por quê? Porque a fotografia em seu início era considerada a mais mimética das obras artísticas. A partir do momento que a fotografia passa também ao escopo artístico, os próprios artistas começam a romper a ideia da mimese. O que vem a ser a mimese? A imitação pura da natureza. Manet, por exemplo, dizia o seguinte: eu pinto aquilo que eu vejo e não aquilo que é agradável para os outros ver. Então, quais são as características desse movimento? O jogo de cores justapostas, por exemplo, e os toques de luz. Os impressionistas partem do princípio de não misturar as cores, mas de justapô-las por meio de rápidos toques que lembram a forma espontânea de sua arte. A escolha das cores dá riqueza ao quadro. Cores vivas e claras exprimem os efeitos de luz nas paisagens e dão um aspecto jamais visto na pintura daquela época. Quanto mais visíveis os efeitos do movimento das paisagens, mais perturbadora é a visão da natureza. Fala-se dessa maneira de uma vibração de jogos de reflexos, jogos de luz. Alguns artistas serão levados a pintar a mesma paisagem, por exemplo, em diferentes momentos do dia ou em diferentes estações do ano, para, dessa maneira, brincar com a mudança das cores.
Mas um dos principais momentos, considerado o ápice da experiência imersiva, vem a seguir. Em um salão principal, atravessamos as estações do ano a partir das pinturas de Monet. Apresentadas em 360 graus, todas ganham movimento, acompanhado de um jogo de luzes e música que nos imergem ainda mais profundamente para o seu impressionismo. Porém, não vou me estender muito aqui para deixá-los contemplar essa verdadeira sinestesia. E aí, gostaram? Pois não deixem de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever em nosso canal para saber de outras novidades que estão vindo por aí. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal!